Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Giovanni aqui. Vamos de volta a nossos estudos sobre as termodinâmica, não é isso? As grandezas envolvendo na termodinâmica. Aula passada falamos um pouquinho sobre temperatura, equilíbrio térmico, energia térmica, calor, lei zero da termodinâmica. E hoje vamos entrar na aula 2 falando um pouquinho sobre as escalas termométricas. Para falar um pouco sobre essas escalas, precisamos só relembrar um pouquinho o conceito de temperatura. A temperatura ela é aquela grandeza física que está associada ao nível de agitação das moléculas de um corpo, ou seja, ela mede esse nível de agitação das moléculas de um corpo. E quanto mais agitadas estão essas moléculas, maior é a temperatura. Bom, falamos que a temperatura, falamos isso também lá no primeiro ano, que a temperatura é uma grandeza física. Por quê? Porque ela pode ser medida. Então, a definição de grandeza física, né, é basicamente todas aquelas grandezas da natureza que podem ser medidas, aquelas quantidades que podem ser medidas na natureza, certo? A temperatura é uma delas. E aí, como a temperatura é uma grandeza física e eu posso medir, eu preciso de um instrumento para fazer essa medida. E aí é um instrumento conhecido para a gente medir a temperatura, né, que todo mundo já até tem em casa, e a maioria é um termômetro. Então a temperatura ela é medida através de termômetro. Nosso instrumento de medida para medir a nossa grandeza física é o termômetro. Assim como a força a gente mede com o dinamômetro, a velocidade a gente mede com o velocímetro, a temperatura medimos com o termômetro. Bom, e o que seria esse aparelhinho? Termômetro é esse instrumento usado na medição da temperatura de um corpo e existem dois tipos de termômetro. O primeiro termômetro é o termômetro digital, que é esse aparelho aqui, que ele possui um sensor de temperatura aqui na ponta, então ele é bem rápido na medida da temperatura. E tem esse segundo termômetro, que é o nosso termômetro de mercúrio. Ele é um termômetro mais antigo um pouco, só que ele tem uma física bem legal por trás dele. Por quê? Porque aqui já diretamente no termômetro a gente já utiliza um conceito que aprendemos na aula passada, que é o conceito de equilíbrio térmico. Eu não sei se vocês já repararam, mas quando a pessoa chega no posto, no hospital, precisa medir a temperatura com um termômetro desse, o pessoal pega o termômetro, coloca debaixo do braço e tem que deixar um certo tempo. E por que acontece esse processo? Só vamos relembrar um pouquinho a ideia de equilíbrio térmico. Eu tenho aqui um corpo A e tenho um corpo B, onde a temperatura do corpo A ela é maior que a temperatura do corpo B. Quando eu coloco esses dois corpos em contato, vai acontecer aqui o processo que a gente chama de calor, que é a transferência de energia térmica do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, não é isso? E aí o que acontece? Se esse perde energia térmica, a temperatura diminui. Se esse ganha energia térmica, a temperatura ela aumenta. Nesse processo, quem perde energia térmica, a temperatura diminui e o outro aumenta, que vai chegar um ponto que ninguém transfere mais energia para ninguém, porque eles atingiram o que a gente chama de equilíbrio térmico. E aí depois desse ponto, podemos afirmar que a temperatura de A é igual à temperatura de B. O processo do fenômeno do termômetro ocorre dessa forma. Meu corpo vai transferir energia térmica para o termômetro, não é isso? Que no geral eu vou estar mais quente, quando estou com febre, meu corpo vai estar mais quente que o termômetro. Então, meu corpo começa a transferir energia térmica para o termômetro, passou um tempo, nós dois temos a mesma temperatura. Aí o termômetro de mercúrio ele tem um líquido, né, o mercúrio dentro dele, que toda vez que a temperatura aumenta ele começa a subir, e aí essa quantidade, esse volume de mercúrio, ele vai marcar exatamente a temperatura do termômetro. Só que como atingir o equilíbrio térmico e o termômetro possui a mesma temperatura do meu corpo, eu posso afirmar que a temperatura do termômetro é a temperatura do meu corpo. É assim que funciona. Então, esse termômetro de mercúrio, ele foi criado com base nessa lei zero da termodinâmica, certo? Ele funciona com base na lei zero da termodinâmica, no conceito de equilíbrio térmico. Bom, e aí, sempre que a gente fala de grandeza física, a grandeza física ela vem sempre associada a unidade de medida. Porque sempre que a gente fala em velocidade, a gente fala 10, e aí tem aquela pergunta, né? 10 o quê? 10 gatos, 10 pedras, e a gente precisa falar, né? 10 km por hora, 10 metros por segundo, aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado, ou seja, esse anexo que vem depois, né? A nossa unidade de medida, ela é necessária para toda grandeza física. E a temperatura, como ela é uma grandeza física bem chique, ela tem 3 unidades de medida. Então eu posso medir a temperatura com Celsius, com Fahrenheit e com Kelvin.
A primeira provavelmente vocês já conhecem, não é isso? Que é a temperatura, a unidade de medida que a gente usa aqui no Brasil. Então, no geral, a temperatura de hoje 28 graus Celsius, e aí vem a unidade de medida junto. Mas temos também aqui grau Fahrenheit e o Kelvin. Bom, vamos ver um pouquinho de cada uma delas. Começando com a escala Celsius, que é a escala, como eu falei, que é usada aqui no nosso país. Essa escala ela foi construída em 1742 pelo físico sueco André Celsius. E aí, uma das coisas importantes que toda escala deve ter, ela precisa ter um valor de fusão e de ebulição da água. Bom, o que seria o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água? O ponto de fusão é justamente o ponto onde a água vira gelo ou o gelo vira água, né? Esse que sofre essa transformação de estado. Vira de gelo para água, de água para o gelo, é o ponto de fusão. Na escala Celsius, a água ela faz esse processo a 0 graus Celsius. Então, essa é a nossa temperatura de fusão da água. Então, guardem bem essa informação, que ela vai ser bem útil aí durante todo o nosso estudo. O ponto de fusão da água na escala Celsius é 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição? O que seria o ponto de ebulição? É justamente quando a água vira vapor ou o vapor vira água. Então, está saindo do estado gasoso para o líquido ou do líquido para o gasoso. E aí, o ponto de ebulição vai ser 100 graus Celsius. E só lembrando que esse processo de água para o gelo e gelo para água ela tem um nome diferente, certo? E é fusão e solidificação, ebulição e condensação também, né? Ou vaporização, enfim. Mas, no geral, vamos focar aqui no fusão, que é gelo vira água, que a água vira gelo, vamos considerar assim, e ebulição, que é a transformação de líquido para vapor. Então, na escala Celsius, temos que o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius e o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Ou seja, eu consigo ferver a água a 100 graus Celsius se essa água estiver no nível do mar, que é a temperatura, que é a pressão de uma atmosfera. Mas vamos deixar essas informações para aprofundarmos um pouco mais à frente. Bom, a informação que eu preciso de hoje aqui da escala Celsius é que o ponto de fusão é 0 grau e o ponto de ebulição é 100 graus Celsius. Partindo para a segunda escala, a escala Fahrenheit, que foi construída em 1724 pelo físico alemão Daniel Gabriel Fahrenheit, ela também possui, o ponto de congelamento, o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água. E na escala Fahrenheit, temos aqui que o ponto de fusão da água é 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição é de 212 graus Fahrenheit. Mas por que cada escala precisa ter esse valor? Justamente para fazer a relação entre uma escala e outra. Se eu sei que a água ela congela a 0 graus Celsius e a 32 Fahrenheit, então eu sei que quando eu tenho 0 graus Celsius é equivalente a 32 Fahrenheit. Quando eu tenho 100 graus Celsius é equivalente a 212 graus Fahrenheit. Bom, então, da escala Fahrenheit eu preciso dessa informação aqui. E vamos para a terceira e última escala, que é a escala Kelvin. A escala absoluta, né? Essa escala ela é chamada como escala absoluta, escala científica, a escala principal científica, por quê? Porque ela é a escala oficial do Sistema Internacional de Medidas. Vimos lá no primeiro ano também que temos um Sistema Internacional de Medidas onde tem as grandezas oficiais para tem as unidades de medida oficial para cada grandeza física. Para a temperatura, a unidade de medida oficial é o Kelvin. Então, sempre que vamos trabalhar com dados científicos aqui, vamos estar tratando a temperatura na escala Kelvin, certo? Bom, ela é a escala oficial do Sistema Internacional de Medida, como eu falei, e aí, de novo, ela precisa de um ponto de fusão e de um ponto de ebulição da água. Bom, o ponto de fusão da escala Kelvin na água, da água na escala Kelvin é de 273,15 Kelvin. E o ponto de ebulição, 373,15 Kelvin. E repare que agora não é mais grau Kelvin, viu? Na escala Kelvin é só Kelvin. Bom, ou seja, a água congela a 273 Kelvin e ela
ferve, né, ela vira vapor a 373 Kelvin. Bom, essa escala também ela é chamada de absoluta ou científica e ela define o 0 Kelvin, né, que é chamado zero absoluto, ou seja, a temperatura onde as partículas elas cessam o movimento. Então lembra lá na aula 1 que eu falei que essas partículas elas vão estar sempre em movimento e fisicamente é impossível essas partículas parar de se movimentar. Teoricamente, essas partículas só param o movimento quando ela atinge 0 Kelvin. Então, quando a temperatura atinge 0 Kelvin, significa que as partículas estão paradas, elas não estão mais movimentando. Mas essa temperatura, ela é uma temperatura impossível de atingir, né? Só a fim de conhecimento, 0 Kelvin, ele é equivalente a menos 273,15 graus Celsius. Então, eu precisaria atingir uma temperatura de menos 273 graus Celsius, né? Uma temperatura muito, muito, muito baixa e aí impossível de chegar. Bom, agora que eu tenho a informação que a água, por exemplo, na escala Celsius, ela congela a 0 grau e ferve a 100 graus Celsius, congela a 32 Fahrenheit e ferve a 212, e congela a 273 Kelvin e ferve a 373 Kelvin, eu consigo fazer uma relação entre essas três escalas. Porque aqui eu vou pegar três termômetros, tá vendo? Um em Celsius, em Kelvin e Fahrenheit, e eu vou dividir esse termômetro em partes e eu vou criar uma relação entre uma temperatura e outra. Ou seja, eu consigo criar aqui, para me saber, por exemplo, se eu tenho 50 graus Celsius, quanto que vale isso aqui em Kelvin? Quanto que vale isso aqui? Quanto que vale isso aqui em Fahrenheit? Quanto que vale isso aqui em Kelvin? Ou seja, eu vou criar uma relação que eu consigo transformar a temperatura em Celsius para Fahrenheit, ou em Celsius para Kelvin, ou de Kelvin para Fahrenheit, certo? Então a ideia é justamente essa. Bom, então qual a relação entre essas temperaturas? Bom, se eu quero transformar a temperatura de Celsius para Kelvin, então tá aqui ó, a temperatura em Celsius, eu quero transformar em Kelvin. É só adicionar 273,15. Então a conta é bem simples. Temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Então só para a gente ter uma ideia, se eu tenho 0 graus Celsius, que é quando a temperatura da água congela, quanto que vai ser em Kelvin? 0 mais 273, temperatura em Kelvin, 273,15, né? E aí, voltando lá para o meu termômetro, ó, 0 equivale a 273, tá aqui, tá vendo? Bom, se ao invés de 0 fosse 100, então, 100, a minha temperatura em Kelvin vai ser 273 mais 100, 373, né? 15 Kelvin. Então, essa é a relação entre as duas temperaturas. Está aqui. Quando é 100, a outra vale 373. Então, a relação entre uma e outra é que a temperatura em Kelvin para a temperatura em Celsius é só eu adicionar mais 273. Aí eu acho a temperatura. Bom, fizemos com aquelas que já tínhamos, né? Mas se eu quiser fazer com outra, se ao invés de 100 eu colocar só 10, eu quero só 10 graus Celsius. E aí, qual vai ser a minha nova temperatura em Kelvin? Então, de novo, 10 mais 273, 283, né? Vamos colocar aqui o 15 Kelvin. Então, se eu tenho 10 graus Celsius, significa que eu tenho 283,15 Kelvin. Então, é assim que se transforma de Celsius para Kelvin. Bem simples, né? Bem tranquilo, vocês dão conta de boa. Bom, e de Celsius para Fahrenheit? Eu preciso transformar agora de graus Celsius para Fahrenheit. Então, já fiz para Kelvin, não é isso? Já fiz aqui para Kelvin. Agora eu preciso fazer para Fahrenheit. Eu vou fazer de azul agora só para não confundir a gente aqui. Bom, a relação entre Celsius e Fahrenheit é exatamente essa aqui. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. É uma equação um pouquinho maior, mas também não é nada que a gente precisa assustar. Vamos fazer a comparação aqui. Vou pegar a temperatura aqui 100, que eu já sei o valor. 100 graus Celsius tem que me dar 212 Fahrenheit. Vamos ver se nossa fórmula funciona? Então, eu tenho a temperatura em Celsius, que é 100 graus Celsius. E aí, eu preciso achar a temperatura em Fahrenheit. Então, vamos fazer a conta. Como é que eu resolvo essa conta aqui? O primeiro passo é fazer essa divisão, ó. Eu preciso dividir 100 por 5.
100 dividido por 5 eu sei que é 20. Então, 20 é igual a TF menos 32 sobre 9. Reguinha da matemática. Deixa eu só apagar aqui para ficar melhor para a gente visualizar. Pronto. Reguinha da matemática. Está dividindo, eu passo para o outro lado da equação, multiplicando. Então, vamos ficar aqui com 20 vezes 9 é igual a TF menos 32. 20 vezes 9, 180, igual a TF menos 32. Bom, de novo, está negativo, reguinha da matemática passa para o outro lado positivo. Então, vai ficar 180 mais 32 é igual a TF. E achamos que a nossa temperatura em grau Fahrenheit é 212 graus Fahrenheit. Ou seja, sempre que eu tenho 100 graus Celsius, é o equivalente a 212 graus Fahrenheit. Essa é a relação. Isso aí é claro que a gente não aprende na noite por dia, mas fazendo várias vezes vamos detonar isso aqui de boa. E por fim, se eu quero achar uma relação completa para as três, eu vou utilizar essa aqui. TC sobre 100 é igual a TF menos 32 sobre 180, que é igual a TK menos 273 sobre 100. Mas vamos guardar essa aqui por enquanto. E aí, tem os memezinhos aqui, né? Quando está 40 graus lá fora, mas é Fahrenheit. Bom, vamos entender aqui primeiro essa parte de cá. Por que com 40 graus? Geralmente com 40 graus Celsius, né, a gente está derretendo, está suando aqui igual o cara está aqui. Mas por que com 40 graus Fahrenheit o cara está congelando? Então, 40 graus Fahrenheit equivale a quanto graus Celsius? Só para a gente entender um pouquinho, porque de graus Celsius a gente entende, né? A gente sabe se tiver, por exemplo, 50 graus Celsius está muito quente. Se tiver 10 graus Celsius está muito frio. Então vamos transformar 40 Fahrenheit em graus Celsius? Vamos lá. Vamos relembrar a fórmula? TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Essa é a minha equação, beleza? E aí, eu sei que a minha temperatura aqui de hoje, que tá falando ali, né, são 40 graus Fahrenheit. E aí eu preciso achar quanto que é essa temperatura em graus Celsius, eu não sei. Então, eu vou substituir onde? Eu vou substituir aqui em TF, onde eu já tenho. Então, eu sei que TC sobre 5 é igual a 40 menos 32 sobre 9. Perfeito. Continuando nossa conta. Qual o primeiro passo aqui? Bom, posso fazer aqui TC é igual a 40 menos 32, dá 8, não é isso? Então, 8, TC sobre 5 é igual a 8 sobre 9. TC é igual. Bom, posso multiplicar cruzado aqui, se eu preferir, se achar melhor. Eu, particularmente, eu gosto de estar o 5 dividindo aqui, eu passo multiplicando. Então, vai ficar 8 dividido por 9 vezes 5. E aí, 5 vezes 8 é 40. 40 dividido por 9. Bom, quanto é que é 40 dividido por 9? Vamos fazer a continha no canto aqui rapidinho. 40 dividido por 9 vai dar 4. 4 vezes 9, 36. 36 para 44. 4 dividido por 9, 36 de novo, né? É isso. 4 não pode, vírgula, 0. 40 por 9 dá 4 de novo. 4 vezes 9, 36. E vai ficar o mesmo processo. Então, 4,444. Mas, no geral, aproximadamente 4,4 graus Celsius. Ou seja, quando lá fora está 40 graus, mas é Fahrenheit, significa então que é 4 graus Celsius. E 4 graus Celsius é muito frio. Por isso que o cara está aqui congelando. Por quê? Porque temos uma temperatura muito fria. 4 graus Celsius. Então, é basicamente isso a ideia. Vamos ver o outro meme aqui. Deixa eu pegar um espaço aqui. Bom, 100 graus. Bom, se esse 100 graus for Celsius, eu vou estar, né, com muito calor aqui, pegando fogo já. Se esses graus, porque 100 graus Celsius é uma temperatura muito elevada, né? Se esse grau for Fahrenheit, estou de boa aqui, não aconteceu nada comigo. E se esse grau for Kelvin, eu estou congelando. Então, como a temperatura que a gente conhece é o Celsius, vamos transformar 100, vamos ver quanto equivale aqui em Celsius. 100 graus Fahrenheit e 100 kelvins. E vamos ver que a 100 kelvins se realmente a gente congela. Bom, vamos começar aqui, como a gente já fez uma de Fahrenheit, vamos fazer uma de Kelvin.
Essa é a mais simples que tem. Se eu tenho a temperatura em Kelvin, TK é igual a TC mais 273. Vamos deixar o vírgula 15 de lado aqui por enquanto. Então, essa é a minha equação. TK é igual a TC mais 273. Se eu quero saber a temperatura em Kelvin, eu vou colocar a temperatura em Celsius mais 273, beleza? Bom, mas professor, eu quero achar a temperatura em Celsius. Eu tenho a temperatura em Kelvin, eu quero achar em Celsius. Então, 273 está positivo, eu preciso passar para o outro lado da equação. Está positivo, passa, negativo. Então, eu tenho que TC é igual a TK menos 273. E aí, é a mesma equação, viu, gente? Não tem diferença nenhuma. A única coisa que, aliás, tem uma diferença é que eu só mudei o 273 de lugar. Estava no lado do TC, positivo, passei para o outro lado, negativo. E aí, se eu tenho 100 kelvins, quanto que essa temperatura vai ser? Tenho 100 kelvins, quanto que isso aqui vai ser em graus Celsius? Para saber se realmente a 100 kelvin a pessoa congela. Vamos lá. TC é igual a TK, que é 100, menos 273. Então, minha temperatura em Celsius é 100 menos 273, dá menos 173. Então, a menos 173 graus realmente, né? Graus Celsius, realmente a pessoa congela. Então, por isso que a 100 Kelvin, que é o equivalente a menos 173 graus Celsius, a pessoa realmente congela. Bom, vamos fazer mais um exercício só para fixar esse negócio aqui. Ah, sim, coisa importante. Falamos um pouco sobre temperatura, mas e variação da temperatura? Quando essa temperatura está variando, como que eu calculo isso? A gente sabe que de Celsius para Fahrenheit, e uso essa equação. Então, guardem, decore essa equação aqui. Escreve na parede do quarto para lembrar, para não esquecer, mas guardem essa equação. De Kelvin para Celsius, TC mais 273. De Kelvin é essa. Então, eu tenho essas duas equações aqui. Essa aqui é de graus Celsius para graus Fahrenheit. E essa aqui é de graus Celsius para Kelvin. Beleza. E quando a gente está falando de variação, quanto que mudou cada uma a temperatura? Então, se a temperatura aumentou 10 graus Celsius, quanto que ela aumentou na escala Kelvin? Se a temperatura ela aumentou 10 graus Celsius, quanto que ela aumentou na escala Fahrenheit? Bom, é simples, veja bem. A minha variação na escala Celsius e na escala Kelvin é a mesma. Ou seja, se eu falo ΔTC é igual a ΔTK. E só lembrando, né, que delta significa variação. O que significa dizer isso? Significa dizer que se meu termômetro estava medindo 10 graus Celsius e foi para 20 graus Celsius, ou seja, aumentou 10, na escala Kelvin vai aumentar 10 da mesma forma. Se era 283, aumentou 10 na escala Celsius, na escala Kelvin também aumentou 10, então foi para 293. Então veja bem, se na escala Celsius houve uma variação de temperatura de 20 graus Celsius, então qual foi a variação na escala Kelvin? A variação na escala Celsius é igual na escala Kelvin. Se aumentou 20 graus na escala Celsius, na escala Kelvin também aumentou 20 Kelvin. Porque a variação é igual. Então, sempre quando fala de variação, a escala Celsius e a escala Kelvin é a mesma. Então, não esqueçam dessa informação importante. Bom, e de graus Celsius para grau Fahrenheit? Aí eu preciso lembrar que ΔTC sobre 5 é igual a ΔTF sobre 9. Então, eu preciso fazer essa consideraçãozinha aqui. Essa é importante de lembrar. Bom, como que resolve isso aqui então? Se a temperatura aumentou 20 graus na escala Celsius, quanto que aumentou na Kelvin? Então, eu vou substituir aqui na minha fórmula, ΔTC sobre 5 é igual a ΔTF sobre 9. Então, vamos lá. ΔTC foi quanto? Foi 20. Então, é 20 dividido por 5 é igual a ΔTF sobre 9. 20 por 5 dá 4. 9 está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando.
ficar aqui 4 vezes 9 é igual a ΔTF. 4 vezes 9, 36 graus Fahrenheit. Ou seja, significa que na escala Fahrenheit a temperatura variou 36 graus, certo? Então, precisamos aqui lembrar, né, dessas 4 equações aqui importantes. Então, vamos colocar aqui de amarelo só para a gente não esquecer. Essa é quando eu quero transformar de Celsius para Fahrenheit. Essa é quando eu quero transformar de Kelvin para Celsius. E essa é quando eu estou falando de variação, ou seja, de aumento. Aumentou 10, aumentou 20, aumentou 30. Quanto que aumentou na outra? Ou seja, quanto que variou, certo? Então eu preciso do final e do inicial. Tem esse processo de variação, não esqueça. E essa aqui também é de variação na escala Celsius para Fahrenheit. Essas 4 equações aqui que é o foco principal da nossa aula de hoje, certo? Essas 4 aqui não vamos esquecer. Bom, vamos resolver uns exercícios para deixar esse negócio bem fixado aí, para fechar a aula de hoje. Então vamos lá. Para medir a temperatura de uma pessoa, deve-se manter o termômetro em contato com ela durante certo tempo. Por quê? Aí voltando lá no comecinho da aula, é preciso deixar o termômetro um certo tempo justamente para acontecer o fenômeno do equilíbrio térmico. O corpo de maior temperatura vai ceder energia para o de menor temperatura, para que a temperatura se igualem, e aí eu consigo medir a temperatura do corpo de forma correta no termômetro. Então, para aqui, vocês podem elaborar a resposta, né? Mas só lembrar do conceito de equilíbrio térmico. Então, essa é a ideia dessa questão aqui, lembrar do conceito de equilíbrio térmico. Bom, a temperatura normal do corpo humano é cerca de 37 graus Celsius. Expressa essa temperatura na escala Kelvin. Bom, vamos fazer a conta? Questão A2 que já respondemos, né? Vamos para a questão 3 aqui do nosso exemplo. Está falando que é 37 graus Celsius e pergunta na escala Kelvin. Como que eu transformo de Celsius para Kelvin? Eu sei que TK é igual a TC mais 273. E aí tem que sempre escrever as fórmulas para a gente não esquecer, certo? Então, se eu quero transformar de Kelvin para Celsius, ou de Celsius para Kelvin, eu preciso lembrar que a fórmula é essa. Bom, eu tenho o que aqui? 37 graus Celsius. Então, a nova temperatura em Kelvin vai ser a temperatura atual em Celsius, que é 37 mais 273. Então, como é a nova temperatura? 270 mais 30, 300, 7 mais 3, 10, 310 Kelvin. Então, essa aqui é minha temperatura em Kelvin, 310. Tranquila de resolver, né? De boas. Letra B. A temperatura de ebulição do nitrogênio líquido é de 78 Kelvin. Qual o valor dessa temperatura em graus Celsius? Então, de novo, agora eu tenho a temperatura em Kelvin e eu preciso achar em graus Celsius. E aí, é só lembrar lá, não é isso? Que como eu quero achar o TC, eu vou pegar esse 273 e passar para o outro lado. E aí eu vou ficar, então, que TC é igual TK, 273 positivo, passa para o outro lado, menos 273. Então, TC é igual. Qual a temperatura em Kelvin? 78. 78 menos 273. TC é igual. 278 menos 273 vai dar menos 195 graus Celsius. Essa é a temperatura aqui, não é isso de quê? De ebulição do nitrogênio líquido. 78 Kelvin vai estar dando aí menos 196 graus Celsius. Tem uma temperatura muito baixa, né? Isso é a temperatura do nitrogênio líquido. Assim, para fechar a letra C, a temperatura de um corpo se elevou 52 graus Celsius. Qual foi a elevação dessa temperatura na escala Kelvin? E vamos voltar aqui ao nosso resuminho da aula que eu fiz aqui anteriormente, que fala de variação de temperatura. A variação de temperatura na escala Celsius é igual à variação de temperatura na escala Kelvin. Então, se cair na prova, não vai errar, viu? Então, se variou 52 graus Celsius, também variou 52 Kelvin, não tem erro. Então,
delta TC é igual a delta TK. Então, 52 graus Celsius foi a delta TC. Então, 52 Kelvin vai ser a minha variação de temperatura em Kelvin também. Tá aqui nessa resposta. Bom, fechamos a aula de hoje aqui. Vamos fazer alguns exercícios agora para deixar esse negócio mais claro aqui, certo? Mas só para relembrar a equaçãozinha. TK é igual a TC mais 273. Essa é de Kelvin para Celsius. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Essa é a de grau Celsius para grau Fahrenheit, né? Vice-versa. Essa aqui é de Kelvin para Celsius e vice-versa. E temos também aqui, só para lembrar que a outra também, né? Quando a gente fala de variação, delta TC é igual a delta TK, que aqui é de variação, e delta TC sobre 5 é igual a delta TF sobre 9. Essa é a de variação. Mais um exemplinho rápido só para fechar aqui. Se eu tenho, vamos pegar um exemplo bem tranquilo de fazer, 50 graus Celsius, e eu preciso transformar isso aqui, vamos colocar um número melhor, né? Se eu tenho 40 graus Celsius, eu preciso transformar em Kelvin, e eu não sei qual o valor. Então vamos jogar na fórmula. TK é igual a 40 mais 273. TK é igual a 313 Kelvin. Então, transformado aqui rapidinho, 40 mais 273, 313. Se eu tenho aqui uma temperatura de... Vamos pegar um exemplo de novo aqui, vamos pegar os menos 40. E aí eu preciso saber agora na escala Fahrenheit, como é que fica. Então, eu vou usar essa fórmula aqui. Então, vai ficar 40 dividido por 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. 40 dividido por 5 dá 8. Então, 8 é igual a TF menos 32 sobre 9. 9 passa para cá multiplicando, vai ficar com 9 vezes 8 é igual a TF menos 32. 9 vezes 8, 72, é igual a TF menos 32. 32 está negativo, eu passo para o outro lado positivo. Então, vai ficar 72 mais 32 é igual a TF. Então, a minha temperatura em Fahrenheit é 104 graus Fahrenheit. E aí, fechamos nossa aula de hoje. Seja produtiva, né? Vamos fazer uns exercícios agora. Eu vou deixar com vocês e depois a gente volta para corrigir. Valeu e até a próxima.